hoje. Vão lá, pega o livro de vocês de história, né? E abram na página 148 e 149. Nossa aula de hoje, ela vai estar falando sobre as invasões francesas no Brasil. Vamos lá? A primeira invasão francesa, porque a França, né, invadiu o Brasil 2 vezes, 2 momentos, tá? E a gente vai estar falando disso hoje. Então, a primeira invasão aconteceu em 10 de janeiro de 1555. Quem era o comandante? Era o vice-almirante diplomata francês, Nicolas Durand de Villers-Galguin. Aí, essa primeira invasão francesa, ela foi na Baía de Guanabara, aqui no Rio de Janeiro, tá? Em 1555, ela formou aqui uma colônia francesa, tá? E formando aí a França Antártica. E também ela fez aliança, né, com os tamoios, ou seja, um grupo de indígenas, né, que formou uma confederação para lutar contra os portugueses que já estavam aqui no Brasil, escravizando os índios e tomando as terras dos indígenas. Qual era o objetivo dessa primeira invasão francesa? Primeiro, tomar o litoral, tá? Explorar o pau-brasil aqui dentro do Brasil, garantir um lugar no litoral sul e exercer sua religião também aqui dentro do Brasil. Porque, segundo os historiadores, né, foi uma forma também deles adentrarem pelo litoral e também querer um espaço, né, ocupar um espaço dentro do Brasil, assim como os portugueses. A confederação, vou falar um pouquinho da confederação dos tamoios, ou seja, os grupos indígenas, né, que se juntaram, né, para poder estar lutando, se juntaram com os franceses para poder estar lutando contra os portugueses. Os indígenas, eles lutavam contra os portugueses pela sua liberdade e também pela escravização das suas tribos, porque os bandeirantes, né, já estavam pelos sertões, conhecendo, né, o litoral, conhecendo todas as regiões, vamos dizer assim, à procura de indígenas, né, para escravizar na mão de obra escrava indígena, e também era uma forma deles adentrarem no território e ficar com o território indígena. Os franceses, eles se contentaram a negociar com os indígenas. Foi uma estratégia que eles usaram. Além deles terem se juntado com os indígenas, foi uma forma deles também manterem domínio, né, naquele grupo. Então, eles negociaram com os indígenas em troca de presentes. Mas foi seu sobrinho, né, Duarte da Costa. Ele era o governador da época de lá. Mas foi seu sobrinho Mendes Sá que tomou providências para lutar contra os franceses. Ele pediu ajuda à metrópole, que envia Anchieta da Nóbrega para pacificar os indígenas que estavam se revoltando contra os portugueses. E aí, os jesuítas, eles fizeram um tratado de paz com os nativos, com os indígenas que estavam naquela região. Esse tratado foi chamado Tratado de Paz de Esperoide, dissolvendo a confederação dos tamoios, ou seja, dissolvendo, acabando com esse tratado de paz. Ele trouxe justamente, ele conseguiu acalmar, né, pacificar os índios e acabar com toda a confusão, toda a briga, toda a luta, né, e acabar com o tratado, né, aquele apoio que os índios estavam dando aos franceses, e conseguiu os portugueses ter de novo de volta. Em 1567, os franceses,
eles foram derrotados por Mendes Sá e expulsos da Baía de Guanabara, lá no Rio de Janeiro. Mas aí, o que aconteceu? Os franceses foram embora, mas viram uma outra forma de entrar no Brasil. Então, eles resolveram invadir o Brasil pela segunda vez. Então, a gente vai falar um pouco sobre a segunda invasão francesa aqui no Brasil, que foi em 1612 e só passou apenas 3 anos, até 1615. Em 1612, os franceses, eles invadem agora o Maranhão, gente. Deixa eu localizar o Maranhão aqui para vocês, aqui em cima, ó. Antes, a primeira invasão foi aqui no Rio de Janeiro, certo? Só que essa segunda, eles invadiram o Maranhão. Quem comandava essa segunda invasão? Daniel de La Touche. Eles construíram, durante esse período aqui, eles construíram o Forte de São Luís, que depois formou-se a capital, né, do Maranhão, São Luís. Eles fizeram homenagem a esse forte ao rei da França, tá? Na época. Quais eram os objetivos dessa segunda invasão pelo Maranhão? Participar, né? A França queria participar do novo mercado que estava se formando, né, da exploração aqui dentro do Brasil. Também ter um local para refúgio, né, para esconder os protestantes que, segundo, né, a história, estavam sofrendo perseguição na França, tá? E aí o que aconteceu? Alexandre de Moura e Jerônimo de Albuquerque comandaram esse movimento de expulsar os franceses de lá do Maranhão em 1615. Portugal, ele passa então, depois da expulsão, né, em 1615, dos franceses, Portugal, ele passa a defender já o norte do Brasil, porque Maranhão já ficava bem região do Nordeste, mas faz fronteira, né? Faz divisa, vamos dizer, com o norte, né? Então, Portugal, então, passa a defender, tá? A botar pessoas, a formar um grupo para tomar conta do norte do Brasil e iniciar ali um povoamento, né? Coloca pessoas para morar lá, mais efetivo, né? Com mais estratégia, para que os franceses não voltassem lá, ok? E aí a gente termina o nosso assunto de hoje, ficando por aqui, dizendo a vocês que façam as atividades após esse assunto, tá bom? Fiquem na paz e até a próxima aula.